Demon Slayer roubou você. Mas calma, que nesse vídeo eu vou te explicar exatamente como a produção de um dos animes mais populares do mundo ficou carregada de táticas predatórias. E mais importante, como essas estratégias, em grego, estratégia, em latim, estratégia, na verdade são benéficas, revolucionando o mundo das animações japonesas e tornando possível a continuidade de alguns dos seus animes favoritos. Então já deixa o like e se inscreve para ajudar esse vídeo que tá melhor que as lutas mais épicas de Kimetsu. Porque sendo fã ou hater da obra, você precisa escutar o que eu tenho pra te falar. Seiba! A questão aqui é simples. O pessoal por trás de Kimetsu no Yaiba achou um jeito de sugar até a última gota da popularidade da obra, igual a Rockstar com GTA V. Mas enquanto faziam isso, começaram a ditar um novo padrão para a indústria de animes com 3 táticas principais. A primeira é a nova maneira de reaproveitar conteúdo e arrancar o dinheiro de desavisados. A segunda é ajustar o tamanho de suas temporadas para maximizar o lucro. E a terceira tem a ver com os filmes que encerram a adaptação da história. Tudo isso começou com o primeiro longa da franquia, Mugen Train, que arrecadou quase 500 milhões de dólares com um investimento mísero de nem 16 milhões, fazendo a produção ficar verde de ganância igual ao Grinch. Pra você ter noção, enquanto a Disney torra 200 milhões em animações suspeitas, Kimetsu gastou um fusquinha rebaixado e lucrou perto de $500 milhão. Mas antes de entender como esse dinheiro abriu a porteira para todas as estratégias que vieram depois, a gente precisa lembrar por que Mugen Train fez tanto sucesso em primeiro lugar. A verdade é que antes do anime começar, o mangá de Koyoharu Gotoge era tão mediano quanto o Tokyo Revengers, mas aparentemente tinha o potencial de uma besta enjaulada, e por isso ganhou uma adaptação de ponta em 2019. 26 episódios mega bem animados graças ao estúdio Ufotable, a lenda por trás de outra franquia cabulosa, Gakuen no Utopia Manabi Straight. E também Fate Stay Night, mas isso não é importante para esse canal. A questão é que o anime de Demon Slayer explodiu com o famoso episódio 19, trazendo um dos momentos mais icônicos da história dos animes. E impulsionando o mangá de Kimetsu a ponto dele ameaçar a hegemonia de One Piece. Isso levou o hype da obra ao infinito e além, fazendo todos desejarem mais. O que veio no ano seguinte, com o filme Mugen Train, um sucesso assombroso de bilheteria, mesmo em tempos de pandemia. Não só graças ao hype, mas porque tinha um segredo simples que o tornava diferente da concorrência da época, Boku no Hero. Enquanto Demon Slayer é sempre elogiado por sua animação de ponta, se superando a cada temporada lançada, esse shonen passou a ser criticado pela queda de seu nível, tipo o universo da Marvel depois de Ultimato. E um dos grandes motivos para isso foi o desvio de recursos de sua produção, que focava em fazer longas paralelos que só atendiam aos fãs mais hardcore, prejudicando as temporadas regulares de My Hero Academia. Por outro lado, seja filme ou temporada regular, Kimetsu no Yaiba decidiu focar em cada projeto de uma vez, maximizando sua qualidade e apenas cobrindo eventos canônicos, o que fez de Mugen Train uma experiência indispensável para qualquer fã. Então o segredo foi lançar um filme canônico. Não que isso fosse novidade, pois outras franquias também tinham feito isso antes. Comenta aí se você também sobreviveu ao verão infinito de Haruhi. A questão é que nunca tinha verdadeiramente acontecido com um anime tão popular, já que o normal era fazer fillers, assim como em Boku no Hero. Aí talvez você se pergunte sobre o filme The Last, de Naruto, que é pra ser canônico, mas teve um lançamento bagunçado e funciona mais como um epílogo especial do que um grande finale para a história. Mas esse não é o assunto do vídeo. Por isso, Demon Slayer não perdeu tempo, e quando Mugen Train bateu quase $500 milhão, a produção começou a colocar em prática sua primeira tática gananciosa, reaproveitar conteúdo e vender como se fosse novidade. Tudo bem, isso na verdade começou com a versão para a TV de Mugen Train, que o dividiu em 6 episódios e serviu de prelúdio para a verdadeira segunda temporada do anime, trazendo nova abertura, encerramento e um conteúdo inédito, apesar de ser só um fillerzinho filho da puta. Já que muitas produções japonesas demoram para vir ao ocidente, essa foi a oportunidade de mais pessoas terem acesso a essa história. Só que obviamente a produção de Kimetsu lucrou bem ao vender os direitos desses poucos capítulos, e depois testou a estratégia número 1 de verdade com o segundo longa da franquia, para o arco da Vila dos Ferreiros. Mas talvez você esteja se perguntando, mas que de filme é esse? Kimetsu não tem só o Mugen Train e aqueles do arco final? Pois é, essa produção foi vendida como uma grande experiência, mas não passava de um Ctrl+C Ctrl+V sem vergonha. Os últimos episódios da segunda temporada mal colados com o começo da terceira, e ainda assim arrecadou mais de $50 milhões sem esforço algum. Os desavisados foram ao cinema esperando outro Mugen Train, mas descobriram tarde demais que já tinham visto metade do conteúdo em casa, e que a outra metade poderia ser vista normalmente depois. Assim, filmes compilados de anime
animes já tinham sido feitos antes, até Kimetsu ganhou alguns em territórios selecionados. Mas esse negócio de pegar capítulos sem terem sido lançados ainda foi uma carta na manga para ganhar mais dinheiro, algo brevemente replicado por outros animes como Kaiju no Age e Jujutsu Kaisen, além do próprio Demon Slayer, que lançou mais um longa nesse formato, juntando o final da terceira temporada com o arco dos Hashiras, e botando no bolso mais de 40 milhões de dólares como se não fosse nada. Obviamente quem gastou seu dinheiro suado com isso não ficou muito feliz, mas se enganar fãs com reciclagem barata já não fosse suficiente, a produção resolveu ser ainda mais ousada. Se você reparar, o anime começou grande e gostoso com 26 episódios lá em 2019, mas logo depois, as temporadas foram ficando cada vez menores. 11 episódios em 2021, 11 em 2023, até chegarmos ao cúmulo de uma temporada com apenas 6 capítulos. Mas isso não é preguiça ou alguma limitação de orçamento, e sim malandragem do mais alto calibre. Veja bem, o estúdio por trás de Kimetsu já lidou com vários projetos ao mesmo tempo, provando ser capaz de mais de 6 ou 11 episódios por ano. Só que neste momento, seus únicos animes supostamente são algo de Katsugeki Tokerambo, Witch of the Holy Night e aquele projeto mais secreto que é a Área 51, o anime de Genshin Impact, todos dos quais não se sabe muito, enquanto Demon Slayer é o centro das atenções. Isso quer dizer que eles poderiam lançar mais de Kimetsu por ano, mas escolhem não fazê-lo, pois tudo não passa de uma maneira de estender o período de relevância da obra, deixando ele na boca do povo por mais tempo, para que os lucros sejam maximizados não só com o anime, mas com a venda de produtos licenciados da mais alta qualidade. E agora chegamos na cartada final de Kimetsu, a forma como decidiram encerrar a história do anime. Se até agora você já achou predatório, se prepara, porque com isso aqui, eles botam em prática tudo o que aprenderam com seus planos anteriores. Depois de verem que filmes canônicos e estender o período de lançamento traz muitos resultados, ficou decidido que Demon Slayer se encerraria em nada menos que 3 longas, o que são 3 viagens obrigatórias ao cinema, com direito a ingresso, combo temático, brinde exclusivo e talvez até um boneco especial do Michael Jackson quando chegar no final. E vamos falar a verdade, isso aqui é o capitalismo. Se só Mugen Train rendeu quase $500 milhões e até os compilados meia boca passaram fácil da casa dos 40 milhões, imagina o quanto esses 3 filmes finais não vão faturar. Nem o Minecraft tem mina de ouro tão perfeita quanto essa. Mas o mais louco é que por mais predatórias que essas estratégias pareçam, elas também trouxeram uma boa revolução para o mundo dos animes, o que com certeza afetou a sua franquia favorita de maneira positiva, e só não é melhor do que você deixar o like nesse vídeo. Então cause uma boa revolução por aqui e não esqueça daquele ritual de sempre, porque agora é hora de você saber quais foram os impactos positivos de Demon Slayer. O primeiro ponto é a qualidade. Se antes a Ufotable já levava a animação 2D ao limite com a franquia de animes mais perfeita que já existiu, a partir de Demon Slayer, ela ganhou um produto mais simples e acessível para o público geral, mostrando para toda a indústria como uma adaptação deve ser feita, ao transformar um mangá mediano em um fenômeno global. Isso só foi possível porque a produção sempre priorizou a qualidade, preferindo fazer filmes canônicos ou compilados, ao invés de fillers como um arco da Vila dos Padeiros da vida. Além disso, ajustou o tamanho das temporadas e de alguns episódios para se encaixar nos arcos narrativos e trazer à tona a experiência mais lendária possível, tirando aquele filler meia boca do Rengoku que a gente finge não ter visto. Fora isso, os filmes também foram responsáveis por abrir as portas de vez para mais longas canônicos de peso, como a Batalha do Lixão de Haikyuu, Jujutsu Kaisen Zero ou o arco da Rize em Chainsaw Man, inaugurando uma época em que as adaptações para a telona chegam aqui mais rápido do que antes, só não mais rápido que o Flash porque o lançamento ainda não é simultâneo ao Japão. E por fim, nós já vimos franquias colocando a carroça na frente dos bois, arruinando sua reputação com temporadas finais suspeitas. Mas a maneira como Demon Slayer prolonga seu tempo de relevância também é uma maneira de garantir sua qualidade máxima. Afinal, eu prefiro esperar um pouco para ver algo que não ironicamente é cinema do que ver uns garranchos na televisão da minha casa. Os compilados, por exemplo, também são uma maneira de ajudar com isso, por manter uma franquia em evidência sem desviar recursos de seus principais projetos. E por mais que isso seja uma jogada predatória, também é uma jogada inteligente. Ao prolongar o ciclo de hype, a produção garante recursos não só para entregar animações do balacobaco, mas também para manter o público sempre engajado. É por isso que, mesmo com o mangá já finalizado há anos, Kimetsu continua sendo tratado como o shonen do momento. Desta maneira, Demon Slayer mudou a indústria para sempre, tornando possível até o retorno triunfal de Bleach, já que o CEO do estúdio Pierrot, responsável pelo anime, admitiu que Kimetsu fez eles repensarem a maneira como produzem suas franquias, sem mais Naruto robô e passando a priorizar a qualidade. E é exatamente por isso que a trilogia de Kimetsu não é só mais um encerramento, é um marco na história dos animes. Nunca antes um shonen desse tamanho decidiu acabar nos cinemas, e cada capítulo vai se
tornar um evento global. A Ufotable já provou saber fazer uma trilogia de filmes braba, e no fim das contas, Demon Slayer pode até ter roubado você, mas também fez algo que nenhum outro anime conseguiu: transformar sua conclusão num espetáculo em que vamos todos torcer juntos, tipo uma Copa do Mundo dos animes. Ouvi falar até que o final vai ser ruim igual.